ter bem claro por que, como e para que se fará uma pesquisa utilizando história oral. Registrar um pouco desse projeto e deixar arquivado junto eu acho bem importante. E como é que foi feita aquela seleção, os critérios daquela seleção, que pode ser desde do conhecimento pessoal até critérios mais assim, tantos homens, tantas mulheres, tantos nativos, tantos aposentados. Isso tudo tem que ficar muito claro na hora do armazenamento. É o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Né? Eles têm um site muito bom, inclusive ela tem aquele manual de história oral, e nesse manual aí ela detalha uma série de coisas. Então a questão da transcrição que a gente tinha falado, como fazer a transcrição, o que corrigir, o que não corrige, desde exercícios de linguagem que a gente tem na linguagem oral, né, tal, palavras repetidas, que a pessoa às vezes dá uma gaguejada, como indicar a situação, por exemplo, às vezes a mesma frase pode significar coisas absolutamente diferentes se a pessoa está falando de uma forma irônica ou de uma forma séria, digamos assim. E isso tem que deixar registrado na entrevista para quem por escrito, para quem for ler e entender o sentido daquela frase. Tanto que alguns chamam essa transcrição nem de transcrição, chamam de transcriação, que já seria uma outra linguagem. É muito parecido com a ideia de tradução mesmo, de que quando a gente traduz de uma língua para outra, na verdade a gente reescreve, né? Porque o sistema de pensamento é completamente diferente. Tá? Quando a gente fala do início do conhecimento histórico, né, lá com os gregos, os nossos pais fundadores, lá o Heródoto e o Tucídides, basicamente o que esses historiadores faziam era história oral, né, só que não tinha esse nome. Eles ouviam pessoas, segundo a concepção da época, quais seriam os testemunhos mais confiáveis para falar sobre o que acontecia. Tinha essa tradição de oralidade, principalmente essa ideia de quem viu, quem pode contar de uma forma mais imparcial. Então, essa ideia de usar a oralidade para construir o conhecimento histórico é muito antiga. Mas quando começa uma disciplinarização e uma profissionalização dessa figura do historiador, que começa na Alemanha, depois na França e tal, o oral vai sendo descartado como algo que não é confiável. A verdadeira fonte para a história seriam as fontes escritas. E, de preferência, os documentos oficiais produzidos pelo Estado, como os nossos processos, né? Teoricamente eles seriam mais fidedignos aos fatos. Então, nessa ideia do século XIX de uma objetividade do conhecimento histórico, de que o historiador tinha que ser neutro, como se isso fosse possível, o oral era visto como muito ligado à tradição e toda essa ideia de que a memória é enganadora, enfim. Então, a fonte oral foi vista como uma fonte, nem como uma fonte, era uma tradição e tal, mas não é. Os historiadores não deveriam se ocupar disso. Isso no século XIX. A partir dos anos 30 do século XX, acontece o que se chama de uma revolução documental. Os historiadores passam a pensar que qualquer vestígio do passado pode ser fonte para o historiador. Qualquer coisa que sobra do passado depende da pergunta que ele faz para o passado. Então, depende do que ele quer saber do passado. Então, sei lá, coisas que não eram considerados documentos, sei lá, fotografias, as imagens em geral, fotografia, pintura, mapas, selos, enfim, documentos assim, por exemplo, não oficiais, sei lá, cartas que as pessoas trocam, cartas íntimas às vezes, ou diários. Não, dependendo do que tu quer saber do passado, se tu quer entender, por exemplo, como eram as relações amorosas no século XVIII, diário ou uma troca de cartas vai ser muito mais importante que um documento oficial. Então, tudo depende da pergunta. Então, uma visão mais ampla do que é uma fonte histórica. E, obviamente, para cada uma dessas fontes, tu tem todo um protocolo de como examiná-las. Nenhuma delas é uma representação exata da realidade, mas todas são uma construção a partir da realidade. Então, por exemplo, uma fotografia é uma exato da realidade? Não. No momento que tu escolhe um ângulo, tu já está deixando algumas coisas dentro e algumas coisas fora. Então, também é uma escolha o que vai ser fotografado. Eu sempre digo para os meus alunos assim, se eu pegasse agora o meu celular e fosse fotografar vocês, o que vocês fariam? Aí tem aqueles gestos, todo mundo faria assim, né? Bom, imagina um historiador daqui a 50 anos, ele vai ter que entender esse código para entender como é que as pessoas se representavam. O desenvolvimento da história oral se deu sobretudo nos países anglo-saxões, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, a parte inglesa do Canadá, e muito ligado com um movimento que se chamou História Vista de Baixo, History from Below, que era essa ideia de que
se nós ficarmos só com os documentos escritos, uma boa parte da humanidade nunca vai deixar vestígio. Pensar que até hoje nós temos muitos analfabetos, imagine isso um pouquinho mais para trás. Então, como é que a gente vai poder dar conta de grupos subalternos que não tiveram acesso ao letramento, escravos, trabalhadores livres, mulheres, né, por uma boa parte do tempo não tinham acesso, as mulheres pobres, sobretudo. Como é que a gente vai ter acesso a esses grupos por meio da escrita? Né? Então a história oral estava muito ligada com uma ideia assim, de se contrapor à história oficial, de uma história, o tema era esse mesmo, vista de baixo, e muito praticado fora da universidade. A universidade resistiu muito para absorver essa metodologia. Então era muito praticado assim em ateliês populares e uma visão muito romântica da história oral, uma visão que até alguns chamam de populista, assim, que, sei lá, uma pessoa que foi oprimida ou de classes subalternas, falando aquilo já seria a história. O depoimento já seria a história em si. Nós não precisaríamos interpretar. E aí, a partir, sobretudo, dos anos 70, os historiadores profissionais começam também a se interessar pela história oral. E aí pensar com mais rigor essa metodologia, que não é só, na época, o gravador de fita, né? Não é só ligar o gravador e a pessoa sair falando. Pensar que isso não tem nada de espontâneo ou natural, porque ninguém conta a sua vida assim, hoje eu vou contar a minha vida. Não, tem que alguém dizer que tem que contar a sua vida. Tem um gravador na frente, tem uma pessoa que ela ou nunca viu, ou que não é natural contar a vida para aquela pessoa, então tem condicionantes, e como eu disse, assim, esses condicionantes têm que ficar muito claros no projeto, e aí se começou a pensar mais história oral a partir de critérios metodológicos mais científicos, eu acho que é o termo, né? Tanto que se diz assim, a história oral perdeu muito da sua força militante que tinha, mas ganhou em cientificidade. Antes muitos amadores faziam história oral, e agora tem um aspecto mais, enfim, de cuidado metodológico, das questões teóricas, enfim, né? No Brasil é engraçado porque, para variar, a gente segue um caminho meio diferente. No Brasil, a história oral começa em 75, em alguns lugares, inclusive no CPDOC. Muito por influência norte-americana, vêm os professores dos Estados Unidos ensinar a história oral aqui. E aqui começa como uma história da elite. Como é que começa esse CPDOC? Né? A filha do Getúlio Vargas, a Alzira, doa o acervo do Getúlio Vargas para a Fundação Getúlio Vargas. Com aquela doação se cria o CPDOC, aí começa a questão, por exemplo, os arquivos pessoais dos membros da elite política brasileira vão para onde depois que as pessoas morrem? E aí o CPDOC se tornou esse centro. E também as entrevistas. Mas lá, como eu disse, não começa como na Inglaterra e tal, com uma história vista de baixo, começa como uma história da elite, de registrar os depoimentos de membros da elite política brasileira.